Olá, galera do oitavo ano, aula de hoje, né? Tá lá no livro de vocês, capítulo 1, as paisagens da Terra, né? Ou seja, as paisagens do mundo e diversidade de paisagens, né? No mundo, que a gente vai estudar hoje, né? E a gente vai compreender, né? Sobre quais são esses tipos, né, de paisagem, qual é a nossa visão, né? Da paisagem, né? Então, o que é a paisagem, né? Pra gente, né? Paisagem, né, é um importante conceito, né, em geografia. Já parou para pensar ou para definir, né, o que é a paisagem, né? Isso que a gente vai ver daqui para diante, né, para frente, né? A gente vai ver nesse capítulo, né, o que é, né, paisagem, né? Como nós podemos definir as paisagens do nosso planeta Terra, ou seja, como nós podemos definir a paisagem do mundo que existe no mundo, né? São diversos tipos de paisagens que a gente pode observar, né? Então a gente observando, por exemplo, a gente pode observar uma pintura, né, um retrato, uma paisagem que a gente pode caracterizar essa paisagem aqui como uma paisagem natural, porque de cara a gente observa que essa paisagem aqui ela não tem a, a questão humana, né, dentro dela. A gente observa que ela é formada por características especificamente naturais, então ela está relacionada com o quê? Com a paisagem natural. Assim, então aqui é uma paisagem natural. Já a gente observando essa outra paisagem, a gente já observa que aqui é uma paisagem que a gente pode denominar como uma paisagem humana ou uma paisagem cultural. Por quê? Porque foi uma paisagem que ela é construída, né, com o dedo humano, ou seja, um homem construiu. E a gente observa, né, que a gente vai dentro do mundo, né, nosso planeta Terra, e vamos observar diversos tipos de paisagem. Paisagens agradáveis, como a gente viu, né, a paisagem anteriormente, de uma foto muito bonita, e essa paisagem aqui, né, também caracteriza, né, de paisagem também muito bonita também, feita pelo homem, né. Já nessa outra paisagem aqui, a gente já vai observar outra característica diferente, né, ou seja, a gente vai observar a característica que está relacionada, né, com o tipo de clima que existe, né, que é um tipo de paisagem caracteristicamente da região do Nordeste, né, do sertão nordestino, que está relacionado com a seca, né, a falta d'água, que gera grandes problemas, né, dentro da nossa região. Então aqui já é outro tipo de paisagem que a gente observa, né? Ou seja, a gente quando vai definir uma paisagem, a gente vai definir umas paisagens belíssimas, como a gente viu as paisagens anterior, mas a gente vai observar paisagens também que não tem uma característica, né, tão bela como a gente observa a questão do sertão nordestino, a questão do semiárido seco, né? E a gente observa também aqui outro tipo de paisagem, né? As queimadas, né, com o ser humano, né, queima, né, que a paisagem, principalmente na região do Pantanal, né, que a gente no ano passado a gente viu, né, as queimadas que foram feitas na região, que geraram grandes problemas, né, que pode gerar grandes problemas, ou seja, são tipo de paisagens não agradáveis, né, para a gente ver. Outro tipo de paisagem que a gente observa é justamente essa, né, que é característica especificamente, né, de cidades onde existe, né, a grande diversidade de separação social, né, ou seja, enquanto a gente vimos numa paisagem anteriormente, né, uma cidade belíssima, nessa nós já observamos a outro lado de uma cidade, né, que são as favelas, onde as pessoas vivem, né, em áreas bem desumanas, onde as pessoas não têm uma estrutura boa para viver, que as pessoas vivem, né, em lixões céu aberto, né, esgotos céu aberto. Então isso são paisagens que a gente observa. Então quando a gente vai observar a paisagem, a gente não vai observar apenas a paisagem bela, né, mas as paisagens também que não são tão interessantes da gente observar, mas a gente acaba vendo. Então por isso que quando a gente fala sobre paisagem, Milton Santos diz, né, que paisagem é tudo aquilo que nós vemos, né, o que nossa visão alcança. É a paisagem, né? Esta pode ser definida como um domínio do visível, né? Aquilo que a vista alcança. Não é apenas formada de volumes, mas também de cores, movimento, atores, sons, entre outros, né? Então, Milton Santos coloca que paisagem é tudo aquilo que está ao nosso redor, desde aquela que a gente consegue enxergar, mas também aquelas que estão
a questão também de outros tipos de paisagem, como o cheiro, né, que nós sentimos, o nosso gosto, paladar, também são tipos de paisagem que estão ao nosso redor. Então, primeiro a gente vai definir, né, esses elementos da paisagem que existem. Né? Os elementos da paisagem eles podem ser formados por diferentes elementos. Alguns deles foram criados ou transformados pelo homem. Outro existe na natureza independentemente da ação do homem. Né? Ou seja, nós vimos a questão, por exemplo, a seca do sertão nordestino, a falta de chuva. É uma questão que é a natureza. Né? A natureza, muitas vezes, ela prega nesse tipo de coisa. Ou seja, chove pouco, a questão do clima, então vai causar seca. Ou já outros, nós observamos a questão das cidades bem evoluídas e das cidades que não são tão evoluídas, né? Como a gente viu, cidade bela e outra onde as pessoas vivem, né, na questão ainda sem muita infraestrutura. Então, isso aí são tipos de paisagens que são construídas pelo homem. São denominados também de paisagem cultural, né? Então, os elementos de uma paisagem, né, eles podem ser denominados naturais, né? Os elementos naturais de uma paisagem são aqueles que existem, né, na natureza, independentemente da ação do homem. A paisagem onde predomina os elementos naturais são paisagens denominadas naturais. Então, onde não existe o dedo do homem ainda, que é a própria natureza que se encarrega de transformar, é denominado de paisagem natural. Já temos os elementos culturais da paisagem, né? Que os elementos culturais da paisagem são aqueles que foram criados ou transformados pelo homem, né? Ou seja, sofreram ação humana, né? Que o homem, né, ele vai construindo, né, de acordo com as suas necessidades. Muitas vezes não é pela necessidade, mas muitas vezes o homem constrói pela ganância mesmo, né, de construir, questão do poder, do capital, poder econômico, que o homem constrói e acaba causando grandes impactos ambientais, ou seja, transtorno a si mesmo. Né? E as paisagens onde predominam os elementos culturais são paisagens culturais ou paisagens geográficas, né? Ou seja, as paisagens naturais também são visíveis, né, nos elementos naturais de uma paisagem, né? Ou seja, por exemplo, vegetação, relevo, né, hidrografia, né? Então a vegetação que consiste nas formações vegetais, né, que ocupa a paisagem. O relevo está relacionado com as diversas formas da superfície, né, a questão das rochas, os solos, né? A hidrografia, né, que os rios, lagos, mares, oceanos ou qualquer corpo d'água, né, estão relacionados com as paisagens naturais. E a gente tem que lembrar que todos os elementos estão interligados e exercem, né, forte influência uns sobre os outros, né? Ou seja, a vegetação ela vai ter uma grande influência, né, na questão do relevo e na questão da hidrografia, né? A gente observa, por exemplo, a vegetação densa da Amazônia, ela vai ter uma influência muito grande sobre ter uma característica plana, ou seja, grandes rios. Já a vegetação da área nordestina, né, do sertão nordestino, nós já observamos que vai ter uma característica já totalmente diferente. Nós não temos uma hidrografia, o relevo ele é rochoso, raso, né? Então isso está relacionado com as características, né, da vegetação, ou seja, a vegetação ela vai ter essa influência, né? Ou seja, um vai interligando a formação um do outro. A influência do clima, né, do relevo, né? Climas são fortemente influenciados pelo relevo, pois o clima pode ser afetado pela altitude, né, e por barreiras físicas, né, oferecidas pelo relevo. Nós observamos, por exemplo, o clima do sertão nordestino, a gente vai ver que ele está relacionado justamente por uma barreira natural, ou seja, uma barreira física natural, que não é o homem que construiu, mas sim a própria natureza, que é o Planalto da Borborema, que ela vai ocasionar secas, né, na região nordestina, ou seja, a formação do clima semiárido no sertão nordestino está relacionado com essa formação do clima, que é questão justamente afetada por essa barreira física, né, que é a barreira da Planalto da Borborema, e o relevo também pode ser fortemente influenciado pelo clima, como as regiões muito chuvosas, né, onde o relevo é desgastado por ação do clima, como a chuva, o frio
e os ventos, né? Então aqui a gente observa a questão das influências do clima na formação do relevo. A influência vai além, né? Vai bem além. Existem, né, ainda outros fatores, né, que formam as paisagens e podem sofrer influência um dos outros. O relevo determina a direção e dimensão dos cursos de água. A ação dos rios erode, né, o terreno, transformando a paisagem. A vegetação pode preservar a paisagem, pois diminui a ação do intemperismo, né, e da erosão sobre o terreno. Ou seja, aqui quando a gente observa que tem uma vegetação mais densa, mas onde o solo é coberto, né, por um tipo de vegetação, este solo ele vai estar protegido, né, e ali a gente vai ter menos intemperismo, né, e erosão, ou seja, o solo ele não vai ser tão desgastado se tiver uma boa questão de vegetação. A hidrografia, né, o relevo determina que tipo de formações vegetais irão se fixar em uma área para adaptação, né? E em função disso podemos estudar as paisagens em conjunto, né? Observando as grandes paisagens naturais da Terra, né? Então aqui a gente observou a questão das paisagens do mundo, a paisagem da Terra, então a gente pode observar como ela é vista, né? Então a gente ter esse entendimento, né, de ver e poder compreender esse tipo de paisagem. Então, gente, mais uma aula. Até a próxima. Agora vocês vão lá no livro didático de vocês, capítulo 1, e vamos responder as atividades que foi encaminhada lá. Então, um abraço, até a próxima.